Olá! Esse Shabat nós estamos começando o segundo livro do Humash, o livro Shemot, o Êxodo, e lá começa o livro dizendo Ve'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayma. Esses são os nomes dos filhos de Israel que foram morar no Egito. Et Yaakov ishu beito bau. Yaakov, a casa de Yaakov desceu para o Egito, a família de Yaakov desceu para o Egito, no totalizando aí 70 pessoas, arredondando, 70 pessoas formavam a família de Israel, nome esse dado também a Jacó. Imaginem vocês, se a gente fizer uma análise dos nomes dos patriarcas, nós vamos observar que Avraham mudou o nome colocando uma letra, se chamou Avraham. E ali era muito claro o sentido da mudança do nome. Avraham era um grande indivíduo. Avraham virou o pai de várias nações. Avraham se preocupou com mensagens universais. Jacó, que também mudou o nome, Jacó se tornou Israel, e lá ficou claro, Jacó cuidando como indivíduo de sua família, como Abraham, mas agregou-se a Jacó, Israel, uma mensagem, uma luta de construção nacional de um povo. Abraham, o universo, e ele realmente construiu a noção do monoteísmo para vários povos. Jacó criou os alicerces do povo de Israel. E no meio, Isaac, este foi o único patriarca que não mudou o nome. Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac permaneceu. Isaac teve a função fenomenal de transmitir adiante o que trouxe o legado de seu pai Abraão. E ele entrega para a história Jacó. Ele entrega para a história Israel. Muito bem, tendo dito isso, o que acontece logo nos primeiros momentos da história? Acontece que Jacó e seus filhos e seus netos estavam no Egito e viviam bem no Egito. Vayamot Yosef. Mas quando José morre, Jacó já tinha morrido. Os irmãos de Yosef morrem. A Coladoraú, toda aquela geração morre. Não houve mais aquilo que vimos dos patriarcas. Não vimos mais a transmissão sendo passada. Morre um legado. Não morrem as pessoas somente. Deixa de existir os valores que foram passados e transmitidos por Abraão e Isaac e Jacó. Isso que a Torá fala, Yaakov ish ubeito bau. Jacó nos ensinou que se a sua casa não estiver bem fincada nos alicerces dos valores, aí nós vamos ter advertências, sofrimentos e momentos de muita turbulência. Para falar em advertência, Yaakov termina o livro Bereshit dando bênçãos. E quem prestou atenção nas bênçãos de Yaakov vai verificar que para Reuven, para Shimon, para Levi, não tem bênção nenhuma, e sim advertências. Afinal, você abençoa um filho advertindo ele? E Jacó e sua casa, e toda aquela geração, nos ensinaram que brachá não é uma felicitação. Quando a gente deseja o bem do outro, isso é uma felicitação.
Quando eu vou dar uma brachá para a pessoa, eu estou, às vezes, sinalizando o que precisa ser feito. Às vezes, receber uma crítica é uma verdadeira brachá. Às vezes, uma advertência, uma chamada de atenção pode mudar o destino de uma família, pode salvar vidas no sentido espiritual e cultural, até mesmo no sentido físico. Portanto, brachá é quando nós temos as pessoas que disciplinam, advertem no momento certo, com as palavras certas e de um jeito certo. Foi o que o rei Salomão disse. O rei Salomão disse no Mishlei, no Provérbio, capítulo 13, versículo 24, o que poupa seu filho de punição, o odeia. Mas, se o ama, o disciplina desde cedo. Em hebraico, Hoser shifto sonebeno, ve'oavo shicharu musar. Então, começamos o livro do Shemot olhando escravidão, sofrimento. Por quê? Porque houve um rompimento com a geração do Yaakov, Ish ubeito Baal. Por isso, nós devemos prestar sempre a atenção nesse quesito. Quando morre um membro da família, mas o filho e o neto continuam, o Midrash chama a nossa atenção e fala, Yaakov lomet, Yaakov não morreu. Mas quando a Torá fala, Vayamot Yosef, e morreu Yosef, Ve'echav, Ve'chol Adorahu, é sinal não só que morreu o avô, o pai, morreu as tradições. As tradições não fazem parte mais das casas dos descendentes. E isso é a abertura do livro como explicação para o sofrimento não só de indivíduos, mas sofrimento de toda a nação. Israel precisa aprender com este início de livro Shemot. Pensem nisso, Shabbat Shalom, Borach, e lembrem, o nome Shemot, o nome precisa ser guardado, lembrado, não só o nome, mas o seu significado. Jacó e Israel, a casa, a nação. Shabbat Shalom, Borach.